ícone, e como é o Carlos ontem, e a gente conversando sobre isso, mas o Fatala, a gente tem um relacionamento, porque ao longo desses meus 8 anos, só para vocês entenderem, era uma das pessoas que eu sempre tive o privilégio de conversar, ou por e-mail, ou principalmente por e-mail, depois pelo WhatsApp, mas ele sempre falava num auditório diferente do qual eu apresentava, principalmente no fórum, e nunca dava de eu conhecer o Fatala pessoalmente. Então, essa era uma lenda da curadoria do conteúdo, que acontece muito. Eu falo, às vezes, com as pessoas, desenvolvo um respeito e um carinho pelo trabalho, mas, infelizmente, eu não tenho oportunidade de conhecer presencialmente. O Fatalas foi esse primeiro. E aí teve um evento que ele veio falar, e, por um acaso, o auditório era do lado de onde eu estava. E aí aconteceu algo que eu combinei com o apresentador do outro auditório e disse, olha, no intervalo aí você corre para cá e corre para lá, porque senão vai jubilar. E eu não vou ter a oportunidade de conhecer essa pessoa. E foi muito engraçado, porque o evento estava rolando e, de repente, eu desço do palco, atravesso o auditório correndo, o outro apresentador do outro lado, enfim, deu tudo certo pelo prazer de receber e de apresentar o Fatala. Então, ao longo de 8 anos, ele é um dos executivos que tem um tempo e uma agenda insana, mas que se dispõe, pelo menos uma vez por ano, a compartilhar o que aprende, o que faz, por que faz. E é uma lenda dentro dos nossos eventos. Então, quando eu fui pensar nessa curadoria, eu disse, olha, né, depois de tanto tempo, acho que está na hora da gente receber e se ver e se falar de uma outra forma, né, e tendo este privilégio. Então, é assim que nós vamos conversar esta tarde, falando do futuro da tecnologia, falando de omnichannel, falando de segurança, falando de experiência do cliente, né, falando de vendas, mas principalmente falando de gente. E aí, eu quero já começar a chamar esta pessoa para esta primeira fala. Ele é um autodidata e vem numa jornada de aprendizado e autoconhecimento contínuo dentro do próprio Magalu. Entrou lá, fez todo o Luiza Labs, eu falei, era ele, equipe. Hoje, sei lá, deve ter lá algumas centenas de profissionais trabalhando, se transformou no CTO do Magazine Luiza, e é sempre, sempre, sempre um arrasta-quarteirão quando ele fala nos nossos eventos. Então, se você está aí e ainda não mandou o link deste evento, para pelo menos uns 5 amigos seus aí do WhatsApp, que você gosta de tecnologia, eu sugiro que você faça isso já. Isso, nos nossos eventos, ele explode sempre o auditório, nunca tem lugar no corredor, nas laterais e do lado de fora, e aí, no conforto da tua casa, ou se você estiver trabalhando, no conforto aí da tua mesa, aproveite e espalhe essa oportunidade, porque realmente ela é rara e é um privilégio. Senhoras e senhores, Fatala, boa tarde. Boa tarde, Vivi, tudo bem? Eu tô, olha que coisa maluca, hein? A gente só se encontra uma vez presencial e agora, de novo, 8 anos depois, dessa forma. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, valeu a introdução, vai fazer da minha apresentação algo bem mais difícil agora. É verdade, a gente fica falando do fórum. O fórum vai ser um evento em julho, pessoal. E o auditório de tecnologia tem algumas figurinhas, além do Fatala, que quando confirma a presença, a gente aumenta o auditório. Você vem fazendo isso com a gente nos últimos 4, 5 anos, aí, porque é sempre muito bom aprender contigo. Fatala, a palavra está com você, querido. Ok, obrigado, Vivi. Espero poder contribuir aí com o pessoal que está assistindo, falando um pouco sobre a parte de como a tecnologia vem impactando bastante a partir da transformação do Magalu e principalmente a experiência dos nossos clientes, né? Só uma correção de informação, que você falou que a gente está em centenas, né? Agora a gente está em milhares já, são quase 1.300 pessoas no Luiza Labs, e todas elas cuidando dessa parte do desenvolvimento dessa plataforma digital com pontos físicos e calor humano, como a gente disse.
E um pouquinho do que eu quero mostrar aqui é falar rapidamente sobre os fundamentos aí do que a gente está construindo como ecossistema e dar um pouco de exemplo do que a gente fez, principalmente agora nesses 45, 50 dias da pandemia, que a gente pôde construir em cima dessa plataforma, né? E aí deixar um tempo legal para pegar perguntas e conversar com o pessoal que está nos assistindo. Então, começando aqui, falando do ecossistema do Magalu, a gente tem 3 pilares fortes, que é a parte de comércio, né, de e-commerce no geral, onde a gente vem focando bastante nos últimos anos numa estratégia que é mobile first. Então, tudo que a gente começa a desenvolver é pensando na parte de mobile. Até os exemplos que eu trouxe aqui, todos eles são mobile também. E é dali que a gente consegue pensar em como entregar a experiência para o nosso consumidor, né? E hoje a gente pode tirar vantagem de muitas coisas que a gente tem da parte do dispositivo móvel, de sensores e tudo mais, e eu vou mostrar um pouco de como a gente faz isso. Acho que o segundo ponto é a parte logística, né? A gente sabe que no Brasil existe um desafio grande aí dessa parte de infraestrutura, principalmente na logística, para você garantir um nível de serviço de entrega rápida em todo o país. É uma dimensão continental aí, e é super difícil fazer isso. E a gente veio ao longo do tempo com a estratégia de multicanalidade, conectando todos os CDs a lojas para fazer com que a gente consiga construir uma grande malha logística e, a partir disso, tirar vantagem dela para fazer entregas rápidas e com um custo baixo, né? Que a gente sabe que uma das coisas que penaliza muito a parte de lucro de e-commerce no país é a despesa de frete. E o terceiro ponto, que a gente vem aí nos últimos 2 anos começando a construir dentro do Magalu, que é toda a parte financeira. Então, de como a gente pode prestar serviços financeiros tanto aos sellers do nosso marketplace, como os clientes finais também, os consumidores do Magalu. E uma das iniciativas que a gente teve recente, falando do consumidor final, foi a parte da conta digital, né, o Magalu Pay, que a gente lançou já integrada às nossas lojas físicas, e agora a ideia é evoluir bastante nessa frente e facilitar aí a parte da digitalização dos nossos consumidores ao lidar com o dinheiro, né? A gente está vendo algo muito triste pela não evolução dessa parte digital no país agora, com o auxílio emergencial do governo, onde as pessoas estão se aglomerando para conseguir fazer alguma coisa na caixa, e aí a gente tem outras realidades, como na própria China, que todo mundo vê todo mundo extremamente digitalizado, eles conseguiram fazer isso, e é muito mais fácil você fazer a utilização do dinheiro. Então, falando um pouco de coisas que a gente veio a construir para dar uma ideia para quem está assistindo, né, nesse pouco tempo que a gente tem. A primeira poxa, qual que é o papel dos pontos físicos nesse momento, para a gente pensando na parte de multicanalidade, né? Então, com o fechamento das lojas, né, a gente teve todas as lojas aí fechadas, assim, que a gente teve no começo da pandemia, e uma das coisas que a gente pensou foi como a gente consegue fazer com que os vendedores possam trabalhar ali, gerar renda, sem ter que necessariamente estar entre as 4 paredes das lojas, né? Então, uma coisa que a gente já vinha trabalhando era da gente conseguir expor, vamos chamar assim, a solução que eles usam para vender na loja, que a gente tem mais de 12 mil vendedores que vendem via um aplicativo móvel que roda na loja, onde ele tem o catálogo de todo o estoque que ele tem da loja, do e-commerce, inclusive do marketplace na mão, né, falando do 1P e do 3P, e ele pode fazer essa venda ali no ponto físico. E o que a gente fez foi expandir isso para que ele funcionasse de uma maneira remota, vamos dizer assim. Então, a gente tem um número grande de vendedores que eles podem, através de algumas soluções que a gente construiu de CRM, fazer a ativação
dos seus clientes e alguns outros clientes que a gente pega a parte comportamental deles no próprio e-commerce, fazer assistência ali, uma venda assistida, desculpa, usando o WhatsApp, e depois toda a parte que ele precisa fazer de pagamento também, a gente desenvolveu esse processo de checkout extremamente simplificado para que ele possa enviar para o consumidor e receber esse pagamento. Então, é um pouco diferente de algumas soluções que a gente está vendo de outras empresas fazendo no mercado também, porque a gente não pegou e simplesmente passou a compartilhar o link ou alguma coisa nesse sentido do e-commerce para aquele consumidor comprar no e-commerce. Na verdade, a venda é toda assistida mesmo por um vendedor, e a parte de pagamento a gente consegue fazer isso, com que a gente envie um link para que ele faça esse pagamento, e a partir dali, toda a parte do que a gente tem de garantia da venda por filial, a comissão desses vendedores, tudo isso a gente já tinha esse controle dentro do Mobile Vendas e continua tendo ele, né? Então, é um exemplo de como a gente consegue pegar partes do que a gente construiu desse ecossistema da plataforma, principalmente quando a gente pensa no on e no off, né, que a gente compartilha muito aplicações e tem muita reutilização de tudo, e aí você foca bastante na parte da experiência que você quer dar para o consumidor. E foi isso que a gente fez para a loja. E a partir daqui, né, a gente já vê um futuro para a loja, quando esperamos que isso passe o mais rápido possível, a gente volte a abrir a todas as nossas lojas, onde o vendedor não precisa mais ficar só esperando aquele tráfego que vai até a loja. Ele pode trabalhar de dentro da loja fazendo essa assistência de venda ou buscando clientes que não precisam ir fisicamente até lá para fazer vendas, né? Então, já se abre uma grande oportunidade daqui para frente e uma mudança no papel do nosso vendedor. Um outro exemplo é algo que a gente vinha construindo nos últimos meses e acelerou muito a parte de lançamento, que é o parceiro Magalu, né? Então, o grande objetivo do parceiro Magalu era a gente atuar com os lojistas que são analógicos, como a gente chama, né, que não tem quase nada de solução tecnológica ali para fazer a gestão do seu negócio. Muitos deles não sabem nem que é um marketplace, e fornecer uma ferramenta que os ajudasse principalmente a trazer mais venda por ele ter uma posição no digital, né? Então, no mês passado a gente lançou o parceiro Magalu, que é uma solução de PDV mobile, que não precisa ser instalado um aplicativo nem nada, tudo isso foi desenvolvido usando a tecnologia que é a PWA, e com isso ele consegue fazer um onboarding super simplificado dentro da solução do IPDV, e a partir dali ele consegue fazer o cadastro dos seus produtos que ele tem do ponto físico. Isso rapidamente está disponível para venda no marketplace do Magazine Luiza, e depois tem uma carteira, aqui a disponibilidade, ele tem um menu de serviços bem grande que vai desde a parte que ele pode fazer a gestão das suas vendas, dos seus clientes, dos produtos, ele consegue usar o Magalu Pagamentos para identificar a parte do que ele tem de recebível para poder antecipar. Então, várias coisas que a gente enxerga da parte da gestão desse pequeno que ele precisa como serviço numa solução única, a gente passou a prover por aqui, né? Outro ponto que é super importante disso é que a gente não possibilita a venda apenas no digital, como existem ferramentas que faz com que ele use ferramentas digitais para vender para sua clientela local. Então, ele consegue usar o IPDV e esses produtos para fazer ativação via WhatsApp, Instagram e outros, vamos colocar assim, redes sociais, e a partir dali ele faz a venda utilizando o IPDV. E a gente está vendo, é até emocionante numa certa parte, você impactar muitos empreendedores aí pequenos que estavam sofrendo tanto por ter suas lojas fechadas e tudo mais, e agora eles tendo uma receita nova vindo através deles poderem entrar para o digital, né?
eles terem uma posição aí no mundo digital. E isso também tudo foi feito, falando da parte técnica do negócio, porque realmente a gente conseguiu fazer com que tudo o que a gente desenvolveu ao longo dos anos para o Magalu tivesse uma cabeça que pudesse ser multi-organizações, né? Então, dentro da plataforma, o Magalu é mais um seller, um grandão, né, que dá bastante trabalho para a gente, mas ele é mais um seller, como um laboratório onde a gente pode experimentar muito dessas novos canais ou novas maneiras de venda, e isso funcionando a gente pode escalar para que vários outros possam utilizar também. E tem muita reutilização de APIs que tomam conta da nossa parte de catálogo, que tomam conta da parte de pagamentos, ou como a gente faz toda a parte de controle e gestão de vendas, tudo isso a gente vai reutilizando para usar nesse tipo de solução. E um outro ponto importante disso é que a gente vem pensando nesse papel de como a gente consegue acelerar ainda mais a parte da multicanalidade através de prover soluções que ajudaram a digitalizar o Magazine Luiza para todos os sellers que são sellers do mundo físico também. Então, se eles tiverem a possibilidade de usar essas ferramentas também, a gente vai ajudar a digitalizar eles, vai aumentar a parte do share aí do varejo, quando a gente fala do digital, né, no varejo como um todo, vai aumentar também, a gente vai conseguir puxar isso e fazer crescer muito rápido, que foi um pouco da história dentro do Magalu. E a última parte, para conectar de todos esses pontos que vem também com a parte logística, é a parte de geolocalização, onde a gente está pegando todas essas informações que a gente tem dessas informações de produto, tanto do Magazine Luiza quanto de sellers, a gente está pegando eles todos com georreferenciamento, e com isso a gente consegue passar a priorizar dentro da experiência que a gente faz do super aplicativo, né, o super app do Magalu, ordenar aqueles produtos que estão realmente muito mais próximos do consumidor. Então, você, por exemplo, comprar um item que é de uma categoria de mercado, sabendo que você tem uma entrega em até um dia útil, e com isso a gente está basicamente aqui enxergando o estoque que a gente tem dentro de uma loja, que a gente usa essa loja como mini CD, um hub de entregas, e depois a gente consegue fazer toda a parte de roteirização de todos os pedidos de quem está fazendo compras ao redor dessas lojas e fazer todas essas entregas, né? De novo, a gente consegue prover uma parte de um custo que é baixo e um tempo e prazo de entrega também bem mais baixo. O que a gente vem fazendo com as lojas do Magalu, com a parte que eu mostrei do IPDV, é também coletar todos esses dados e fazer a mesma coisa para os sellers que estão próximos dos nossos clientes. E aí fazer com que o produto tenha que viajar muito pouco, né? Que ele esteja na mão do cliente da maneira mais barata e rápida possível. Então, era isso que eu tinha para comentar aí acho que eu estou dentro do tempo para a gente poder abrir e começar a ter um pouco de perguntas. Só divulgando aqui, para quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho do Lab, do Magalu, tem a gente nas redes sociais, o Luiza Labs, e a gente tem um podcast super bacana também, que a gente fala bastante de tudo que a gente faz ali em tecnologia, que é o Cabeça de Lab. Obrigado. Obrigada, Fatala, obrigada mesmo. Sim, nós estamos dentro do tempo. E eu vou começar, Fatala, a gente tem gente, só para você ter uma ideia, tem gente da cidade do Porto, em Portugal, tem gente da cidade de Orlando, na Flórida, além de algumas cidades aqui no Brasil. Então, vamos começar esse negócio internacional. Vou considerar o fuso, a diferença. Então, nós vamos começar com a pergunta do Ricardo Perazzolo. Ele está falando lá de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Fatala, considerando o nível de maturidade dos times que desenvolveram e toda a transformação que adotaram, há planos para compartilhar essas tecnologias do Magalu Labs, por exemplo, com o mercado? A outra pergunta. Como vocês estão lidando com a questão de custos da nuvem em épocas de dólar na Lua? Bom, duas ótimas perguntas. A primeira, a resposta é sim.
A gente tem uma frente que a gente já divulgou publicamente, que a gente está chamando de MaaS, né, que seria Magalu as a Service, ou Magalu a seu serviço, como a gente está colocando aí do bom português do Brasil. E o que a gente está fazendo é que algumas das soluções que a gente vem fazendo, elas estão ficando maduras o suficiente para serem abertas ao mercado, né? Então, a ideia é a gente expor todas elas através desse portal que vai ser do Magalu as a Service, e assim outros podem utilizar essas soluções da maneira que fizer mais sentido para os seus negócios, né? Referente à segunda pergunta, a gente tem um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos grande da parte de cloud no Magalu, né? A gente também conseguiu aprender bastante ao longo desses anos em como fazer a governança de custos da cloud, e eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho em cima disso. Passando uma dica, né? Acho que essa pergunta vem muito nesse ponto de o que fazer, né? E tem essa parte do dólar também. Referente ao dólar, acho que tem vários players aí no mercado tentando fazer alguma coisa para segurar o câmbio, e existem movimentos que estão acontecendo aí que dá para ver que já são públicos. E o segundo ponto o que você tem que fazer é conseguir taguear muito bem todas as suas aplicações a nível que você possa ter uma quebra. Aqui no Magalu a gente tem uma quebra de conseguir ver o custo de cloud pelas diretorias de tecnologia e também no nível das suas aplicações, e depois uma quebra mais gradual ainda de ver todos os produtos que você utiliza da cloud e o valor disso. E existe um time que faz essa parte da governança e consegue demonstrar isso para o time de infraestrutura e engenharia para atuar junto com aqueles que estão tendo algum tipo de desvio muito grande. Então, acho que o grande segredo é você não deixar ter essa mudança de custo do patamar muito alto durante um longo tempo e depois descobrir que aquilo é um problema. O mais rápido que você conseguir identificar e trabalhar, melhor você consegue fazer esse controle de custo. Fatala, tem uma outra pergunta aqui, que é da Wanda. E ela diz assim: Fatala, nesse momento, teve um crescimento expressivo do e-commerce. Qual o share hoje do Magalu, com todas essas integrações que você está fazendo? O e-commerce tem relevância, passou a ter mais relevância, pensando em share, pensando em vendas. E uma outra curiosidade, como o aplicativo de vocês tem tanta solução, ele hoje está sendo mais utilizado, por exemplo, só na cidade de São Paulo, mas você vê essa nacionalização, digamos assim, do uso do app? Bom, Wanda, obrigado pelas perguntas. Referente à parte do app, o que a gente está enxergando é que a gente tem a gente já vinha tendo uma utilização muito grande, o Magazine estava sempre figurando ali entre os top apps mais baixados no país, né? E a gente, do número que a gente divulgou público, era que a gente já estava na casa de 20 milhões de usuários ativos mensais, né? Uma coisa bem expressiva, e o app ganhando cada vez mais share quando a gente olha o canal do e-commerce no geral. Foi uma estratégia forte do Magalu em levar tudo para o app, e ela está se mostrando correta agora. Referente à parte e ela é bem distribuída, tá? Ela não é concentrada só em grandes centros, não. Acho que o ponto do Magalu ter construído a estratégia de ter a entrega um share muito grande de entrega em até 48 horas e frete grátis no app acima de 99. Agora, recentemente, a gente estava com 49. Eu não me recordo direito se já voltou para a parte de 99. E você fazer essa entrega grátis, com um número relevante, até 48 horas, sem cobrar uma assinatura por isso, fortaleceu muito a parte de utilização do app, e a gente tem bem distribuído entre as regiões do país a utilização dele. Referente à pergunta de share, daquilo que eu posso compartilhar também, né, que foi do que a gente divulgou aí do quarto TRI de 19, o share do digital no Magazine Luiza já era de 50%, né? Então, a gente é um dos grandes cases mundiais aí
dessa parte do quanto uma operação multicanal, o tamanho do share do dígito, a representatividade dele, e a gente já estava de 50%. E sim, é algo que a gente viu acontecer pós-pandemia, que é um crescimento, isso falando no mercado no geral, né? Um crescimento muito forte do e-commerce. Fatala, a Laura Andrade está com uma curiosidade e talvez uma preocupação para outras lojas. Com a pandemia, entrou de forma reforçada para algumas categorias, inclusive para melhorar a casa, um comprador que não tem o hábito de venda, de compras virtuais, que é o pessoal da melhor idade. Tu percebe alguma diferença, pensando aí em usabilidade? Eu sei que você está estudando isso, e eu estou te perguntando isso, inclusive, por causa da minha mãe, né? Porque ela foi usar isso realmente, e é mais difícil. Como é que vocês estão pensando isso aí no Lab, para esta inclusão dessas pessoas que são grupo de risco, e que aí, sim, até que a gente tenha uma vacina, precisa de compra online? Ótima pergunta, Vivi. A gente tem aqui dentro do Magalu e do Lab um time de UX, né, de User Experience, que vem trabalhando bastante, principalmente pós-Covid, em simplificar cada vez mais a parte da experiência. Então, um exemplo que eu posso dar foi quando a gente acelerou muito a categoria de mercado, a gente viu que a maneira que a gente tinha dessa experiência de venda de produtos para mercado, ela não funcionava bem, né? E tinha muita dificuldade de você navegar, escolher o produto, ir até a página de detalhe de produto, ter que adicionar de lado o carrinho, né? Para coisas que a gente vê que são mais simples, que quando alguém vai comprar algum item de mercado, geralmente ela compra muito mais do que só apenas uma unidade. Então você fica lá, vai na página de produto, adiciona o carrinho, volta, adiciona o carrinho. Então a Verdade. gente viu como facilitar isso, né? Então a gente começou nas listas dos próprios produtos onde eles são exibidos, você conseguir não só adicionar o carrinho, como alterar a quantidade de itens que você quer e continuar navegando ali, porque você está meio que montando a cesta, né? Está como se fosse Verdade. pensando ali no supermercado que você vai jogando as coisas dentro do carrinho. Então, é um exemplo, mas a gente sim começou a ter um olhar muito maior, principalmente com as pessoas de uma idade mais avançada, que é grupo de risco, e o time de UX vem fazendo bastante pesquisa com alguns grupos também, para ver como elas estão fazendo, como é a experiência delas dentro do app, coisas que a gente tem que ir ajustando. E sim, ótima pergunta, porque existem várias oportunidades de melhoria, principalmente para esse grupo. Bacana, Fatala, bom saber. Filó, minha mãe agradece, tá? Assim, das coisas do que tem. Fatala, olha só, para a gente fechar, eu quero fazer a pergunta do Luiz Cercal e depois um outro comentário, que é assim: todas as vezes, como nós temos novos consumidores, principalmente com a quarentena, isso aumentou, e no marketplace tem uma mediação do atendimento entre o consumidor final, o seller e a plataforma. Você pode comentar um pouquinho do que vem de melhorias para que esta experiência de compra, no momento de uma reversa, que flua de uma forma melhor? Vocês estão pensando nisso aí também, tanto para o seller quanto para mim, enquanto consumidora? Sim, também é uma ótima pergunta, Vivi. A gente sabe, principalmente pela escala, né, que se tem de entrada de quantidade de sellers, quantidade de produtos que vão entrando, tem algumas preocupações. A gente, no conceito que a gente fala de ser uma plataforma, a gente tem o papel de ser o árbitro ali, né? E a ideia do Magalu é priorizar aqueles sellers que têm uma melhor nível de qualidade, de prestação de serviço ao cliente, né? Tem uma primitiva que a gente fala aqui que a gente tem que buscar com que a experiência do 3P seja igual ou melhor a do nosso 1P, né? Sim. Então, para isso, a gente tem que construir muita solução para ajudar esse seller também. Coisas que a gente vem fazendo e como a gente atua a gente tem a parte de uma construção numa ferramenta que permite o cliente final falar com o seller e a gente tem SLAs específicos definidos nela. Então, se a gente acaba não tendo do seller
uma resposta no tempo que a gente acredita que é o tempo ideal para o consumidor, existe uma intervenção do time do Magalu. Então, ele entra para começar a resolver caso tenha esse tipo de problema, né? E ele assume esse atendimento ao cliente. A gente tem muita coisa para melhorar ainda nessa frente, mas a gente acompanha muito de perto o NPS de todos os sellers. Sim. Nós temos a gente desenvolveu uma solução para gerar um score de reputação de seller, que ele tem vários parâmetros como input e dá uma nota final. Então, o que a gente vem fazendo é que a gente tem a decisão de cortar um seller de seu catálogo se ele tem uma nota muito ruim ou que acaba fazendo com que os clientes virem detratores da experiência que está sendo dada pelo Magalu. E agora, como evolução, a ideia é a gente usar todas as informações para começar a, vamos dizer assim, não penalizar, mas vamos colocar assim, priorizar aqueles que têm esse score muito mais alto para que ele tenha as principais posições de destaque para exibir seus produtos dentro da plataforma, né? Assim a gente vai conseguir reconhecer aqueles que têm os melhores nível de serviço, e quem não tem vai acabar ficando mais para trás, vamos dizer assim, na exibição dos seus produtos. Mas também tem um outro lado, que é um trabalho grande aí do time de marketplace em educação. Existe academia para demonstrar como esse seller, o que ele precisa fazer para atender melhor o cliente, né? Não é simplesmente penalizar e deixar ele ali sozinho, tendo que remar. Perfeito, perfeito. Fatala, eu quero fazer um agradecimento. Um dos problemas desta pandemia, e que a tecnologia ajuda a resolver, tem a ver com a violência doméstica. E o Magalu é o único aplicativo que, dentro do aplicativo, tem um serviço que ajuda milhares de mulheres espalhadas pelo Brasil, onde, neste momento, as estatísticas estão bem altas. É a tecnologia no presente, ajudando as famílias a ficarem melhor no futuro. Então, Fatala, muito obrigada mesmo. Um prazer te receber aqui. E, assim, essa iniciativa leva aí para a equipe da Luiza Labs. Eu sei que a rainha, com certeza, a dona Luiza, tem a mãozinha dela nesse viés. E aqui fica um agradecimento nosso do E-Commerce Brasil por esse tipo de iniciativa e cuidado usando a tecnologia. Obrigada, Fatala.